A Lua sempre foi uma hóspede do imaginário humano. Ela não só ilumina as noites do sertão, como é a bússola dos grandes navegadores. É ainda uma conselheira do homem do campo, em busca da melhor temporada para plantar. Junto do Sol, a Lua embala os movimentos das marés. Um estudo recente, conduzido pelo professor de Engenharia de Telecomunicações da Unicamp, Cristiano Galep, e por Daniel Robert, da Universidade de Bristol, no Reino Unido, investigou a relação entre a ação gravitacional do Sol e da Lua e o comportamento de animais e plantas na Terra. No Repórter Eco de hoje, você confere em detalhes essa reportagem que a gente viu um trecho. Ela traz uma curiosidade. A gravidade em torno do Sol e da Lua interfere no comportamento dos animais e no crescimento das plantas. E veja também. Cientistas indicam as ações individuais necessárias para enfrentar a crise climática. Está no relatório do IPCC, o painel internacional do clima. E a estilista indígena Dayana Molina faz da moda um manifesto da cultura dos povos da floresta. Cientistas do mundo todo indicam as ações individuais necessárias para lidar com o maior desafio ambiental da humanidade, a crise climática. Pela primeira vez, especialistas do painel internacional conhecido como IPCC alertam: se as nossas escolhas forem conscientes, elas podem ajudar a combater o aquecimento global. Investimento em energias renováveis, combate ao desmatamento, promoção da igualdade social. A terceira e última parte do relatório AR6 do IPCC, o painel intergovernamental da ONU para as Mudanças Climáticas, lançado em 2022, indica as ações necessárias para a redução de emissões de gases de efeito estufa, responsáveis pelo aumento da temperatura média global. São as chamadas medidas de mitigação. Suzana Kahn é pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela integra o grupo de trabalho que reuniu mais de 270 cientistas de todo o mundo para a realização do relatório, que traz a análise de 59 mil artigos científicos. Dado essa situação, né, a questão do clima, a vulnerabilidade, a adaptação das regiões, o que é possível fazer para reduzir as emissões? Então, o grupo 3 apresenta, então, um cardápio, né, que não deve ser indicativo de nenhuma política, porque a ideia é que não seja prescritivo, mas uma porção, né, uma série aí de soluções e custos associados a isso. O documento do IPCC é o mais abrangente já produzido sobre alternativas para limitar o aquecimento global. Entre os pontos a serem destacados está o alerta. Temos até 2025 para atingir o pico de emissões de poluentes e cortá-las em 43% até o final dessa década, em relação aos níveis de 2019, para limitar o aumento da temperatura média em 1,5 graus até o ano de 2100. Meta proposta pelo Acordo de Paris e que evitaria catástrofes climáticas. Nós temos cerca de 3 anos apenas para reduzirmos drasticamente as emissões e, a partir deste ano, de 2025, começar a cair, ou seja, um ano de pico das emissões, né? Então, a gente está muito perto disso e não se vê muita chance disso, de fato, acontecer, apesar de você ver um progresso muito grande em energias renováveis, principalmente, né? O setor energético está, de fato, migrando muito para as renováveis, mas ainda comparado, né, com o consumo de combustível fóssil, ainda está muito incipiente.
Desde meados do século XIX, a humanidade emitiu quase 2,5 trilhões de toneladas de dióxido de carbono e mais da metade foi lançada na atmosfera apenas entre 1990 e 2019. O documento lista ações estratégicas para uma economia de baixo carbono e revela que a tecnologia necessária para atingirmos a meta global já está disponível. Isso tudo é um custo elevadíssimo, né? Só que esse custo elevadíssimo ele está distribuído no período. E um custo para cortar de imediato, né, as emissões é para a gente começar a fazer isso na próxima década. Então, isso é algo que os políticos tendem a postergar, né, para os próximos mandatários. E aí a gente acaba realmente demorando muito a agir. O relatório chama atenção para a mudança do uso do solo no Brasil. A destruição da floresta, que historicamente vem dando lugar ao gado e à soja, é a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa no país. Reduzir drasticamente o nosso nível de emissão de poluentes significa, antes de tudo, zerar o desmatamento. E os benefícios vão bem além do combate à crise climática. Na hora que você não para de desmatar, você tem todos os serviços da floresta funcionando. Então, as secas que a gente muitas vezes teve na região sudeste, regimes de chuva que se modificam, também muito por conta da gente estar, né, reduzindo a floresta e matando a nossa biodiversidade, que pode ser uma fonte de economia muito importante para o Brasil, né, que é a chamada bioeconomia. Uma das novidades do relatório é a importância das ações individuais como forma de pressionar governos e indústrias. Essa postura de você consumir aquilo que tenha uma menor pegada ambiental, aí pode ser não só carbono, água, produtos reciclados, você valorizar o uso de produtos reciclados, isso tudo faz uma pressão em cima da indústria, né? E em cima de governos também, porque na medida que há uma pressão da sociedade por essas atitudes, os governos se sentem também mais à vontade de tomar, né, determinadas ações, porque sabem que vai ter o apoio popular. A pesquisadora lembra que as atitudes devem ir além do consumo consciente. Tem também uma outra questão que eu acho muito importante, é você escolher adequadamente quem te representa, porque, no final das contas, quem vai decidir essas opções e políticas na Conferência das Partes, que é o órgão que trata da mudança climática, é o país, é o Estado, né? No nosso caso, o Brasil, a federação, mas quem nos representa é muito importante também a gente escolher com critério, porque são os países que vão tomar uma ou outra atitude coletivamente para reduzir as emissões. Não restam dúvidas. Aproveitar o que a ciência nos oferece de melhor e unir esforços individuais e coletivos é a única maneira de gerar transformações que beneficiam pessoas e natureza. E agora, as principais notícias socioambientais da semana em destaque. Novo relatório da Agência de Meteorologia da ONU comprova o fracasso da humanidade em combater a crise climática. O sistema de energia mundial está quebrado e nos aproximamos cada vez mais de uma catástrofe. O alerta foi feito pelo secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, durante o lançamento do Estado do Clima Global em 2021. De acordo com o documento, os últimos 7 anos foram os mais quentes já registrados. 4 indicadores das mudanças climáticas: a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, o aumento do nível do mar, a elevação da temperatura dos oceanos e a acidificação dos mares atingiram novos recordes no ano passado. O Brasil foi duramente cobrado no anúncio do relatório pelo desmatamento na Amazônia, que tem provocado grande impacto no clima do planeta.
A ONU apelou ao governo federal pedindo que contenha a destruição da maior floresta tropical da Terra. Estudo do MAP Biomas Amazônia mostra que as geleiras dos Andes tropicais encolheram 42% entre 1990 e 2020. O aquecimento global e o aumento das queimadas na floresta amazônica estão entre as causas da perda de quase metade da superfície de gelo na região nos últimos 30 anos. O Observatório do Clima, que reúne 73 ONGs socioambientais, divulgou 62 medidas emergenciais para reverter as boiadas do governo Jair Bolsonaro, numa alusão à fala do ex-ministro Ricardo Salles. Elas deveriam ser tomadas pelo futuro presidente eleito para reconstruir a política ambiental em 2023. As sugestões foram enviadas aos pré-candidatos ao Planalto. Além de revogar decretos e retomar a fiscalização, o pacote sugere combater o garimpo ilegal em terras indígenas. O Pacto Global da ONU Brasil lançou uma plataforma interativa na internet com perguntas e respostas para incentivar o cidadão a agir em prol da preservação do meio ambiente. A ideia é saber o que você tem feito para um futuro melhor. Um convite para mostrar o papel de cada um na Agenda 2030 da ONU, na busca pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a seguir, aqui no Repórter Eco. A estilista e ativista Dayana Molina prioriza mulheres na produção de roupas criadas para durar. As peças expressam arte e cultura indígenas. A estilista indígena Dayana Molina faz da moda um instrumento de visibilidade. Ela expressa tradições para dar voz aos povos da floresta, valorizando as mulheres, inclusive na produção das roupas. A terra não pertence a mim, mas eu pertenço à terra. A voz é da estilista e ativista indígena Dayana Molina. As roupas foram desenhadas por ela, criadora de manifestos em vídeo que falam das origens e da moda atemporal confeccionada por mulheres. Eu ascendo de um povo que se chama Funiô, do Nordeste brasileiro, e por parte de pai, Aymara, que vem do Peru. Minha bisavó, ela costurou por muitos anos, e assim ela também sustentou os seus filhos, 10 filhos, no sertão de Pernambuco, através desse ofício da costura. Então, a minha relação com a moda, ela tem uma conexão muito forte com a minha ancestralidade, com essa mulher que foi super forte, sempre influenciou muito, me inspirou muito, assim. Vivam as nossas avós, as nossas anciãs, as nossas mães, irmãs, amigas. Vivam as mulheres da América Latina. Antes de chegar à própria marca na moda, há cerca de 5 anos, Dayana Molina estudou ciências sociais. Ela sonhava viajar pela América Latina, documentando a presença dos povos indígenas, mas precisava trabalhar e, como já fazia as próprias roupas, foi num ateliê de figurino que encontrou espaço. Eu começo a reconectar com a criatividade e para produzir figurinos e tudo mais. E dali por diante, eu fui viajar, morei na Argentina, estudei na Argentina. Não foi uma coisa que eu planejei, desejei no primeiro momento, foi acontecendo. E acabei chegando nesse lugar onde eu tive experiências com direção de arte, fotografia, produção de moda, enfim, um leque de questões aí nessa área criativa. A gente sabe que a indústria da moda é uma das mais poluentes que existe. Há pouco tempo a gente viu até uma cena chocante no deserto do Atacama,
no Chile, de uma montanha de roupas descartadas, porque a gente sabe que a cada nova estação tem um apelo por uma nova coleção, por consumir um pouco mais. Parece que você vai na contramão disso, né? Eu penso muito numa moda que seja menos acelerada, que seja uma moda mais lenta, mais artesanal, mais manual, feita com muito mais amor, para que mais pessoas possam compreender que a roupa ela não vai embora, né? Ela não vai sumir do planeta. E por esse motivo também tento criar essa relação de uma moda mais minimalista, uma moda que possa atravessar tendências, que possa atravessar o tempo, que tenha maior nível de durabilidade. Eu trabalho muito com matérias orgânicas e às vezes a gente discute sustentabilidade no âmbito muito do que o meio ambiente pode produzir, o que a gente pode fazer para regenerar a terra. E eu entendo sustentabilidade de um aspecto social também. O que a gente pode fazer para empoderar economicamente as mulheres, para trazer autonomia e, sobretudo, para defender os territórios que elas habitam. Você trabalha principalmente com mulheres indígenas, mas não só, né? Eu trabalho com 80% de mulheres indígenas, mas também trabalho com mulheres negras, mulheres LGBTQIA+, mulheres trans, mães solo. São 100% de toda a nossa produção feita por mulheres de ponta a ponta, né? Você tem falado em descolonizar a moda. O que isso significa, Dayana? Significa descentralizar a moda desse lugar que é eurocêntrico, né? Extremamente elitizado, embranquecido e muito distante da nossa realidade. Precisa lembrar que o país é originalmente indígena e que existem pessoas fazendo muitas coisas incríveis e que muitas das vezes não é valorizado, não é visto. Ao contrário disso, somos invisibilizados. A gente precisa descolonizar a nossa mente, precisa descolonizar o nosso consumo. E aí, quando a gente tem esse entendimento, a gente coopera para que mais criativos indígenas existam. Dayana, você tem falado bastante de um conceito de bem viver, que pode estar calcado num filósofo latino-americano, Daniel Acosta, pode se encontrar com as ideias do nosso grande líder indígena, Ailton Krenak. Olha, eu acho que isso está muito conectado com a nossa cosmovisão indígena, né? O bem viver é um modo de vida permanente. Eu não quero enxergar a vida como algo passageiro, que eu vou estar aqui nesse momento e que está tudo certo eu fazer qualquer coisa. Eu quero enxergar a vida com esse nível, né, de profundidade, de ver as coisas como com um olhar longínquo e um olhar também de futuro, para que a gente possa deixar para as próximas gerações um mundo melhor. Como integrante dos povos originários, que tem uma relação muito estreita com a natureza, qual é a mensagem que você tem tentado trazer? A gente enxerga a natureza como uma mãe, a mãe terra. E essa mãe, ela não pode ser desrespeitada. Essa mãe, ela não pode ser agredida, violentada. Pachamama, pra gente, é uma parte de nós, né? E como parte daquilo que somos, a gente quer cuidar, amar e proteger. Nosso desejo de toda a comunidade indígena é que as pessoas enxerguem a Mãe Terra como nós enxergamos, né? Com esse nível de amor e de respeito. E veja já no Repórter Eco. Cientistas confirmam que a gravidade do Sol e da Lua influencia o comportamento de animais e o crescimento das plantas. A magia do universo. Pesquisadores do Brasil e do Reino Unido confirmam que a força da gravidade do Sol e da Lua interfere no comportamento de animais e plantas. Ela se expressa pelas marés e continua moldando o ritmo de vida dos organismos terrestres. A Lua sempre foi uma hóspede do imaginário humano. Ela não só ilumina as noites do sertão, como é a bússola dos grandes navegadores. É ainda uma conselheira do homem do campo, em busca da melhor temporada para plantar.
Junto do Sol, a Lua embala os movimentos das marés. Um estudo recente, conduzido pelo professor de Engenharia de Telecomunicações da Unicamp, Cristiano Galep, e por Daniel Robert, da Universidade de Bristol, no Reino Unido, investigou a relação entre a ação gravitacional do Sol e da Lua e o comportamento de animais e plantas na Terra. O que são essas forças gravitacionais do Sol e da Lua e de que forma elas interferem, elas impactam na nossa vida a essa distância? A força gravitacional é a atração entre os corpos, né? Assim como a Terra nos atrai, né? Estamos sempre grudados na Terra, o Sol, a Lua e todos os astros também exercem essa atração sobre a Terra e sobre tudo que está na superfície da Terra, né? O mais notável que a gente tem disso são os movimentos das marés oceânicas e de rios, poços, né, lagos grandes que existem, né, a locomoção do fluxo de água, né, 2 vezes por dia. Não só apenas a água, né, e também a crosta terrestre se move, né, com essas influências, principalmente do Sol e da Lua, que são os astros maiores e mais próximos, mas também os organismos, né, evoluíram nessa condição que todo dia tem essa oscilação, né. Então, o que a gente indica é que é bem provável que toda a vida tem esse time, né, esse relógio externo para se sincronizar nos seus ciclos, né? A gente tem a luz, tem temperatura, tem alimentação, mas esse é um ciclo que está sempre presente e muitas vezes é ignorado. Essa influência, ela tem a ver, como ela oscila, ela tem a ver com a proximidade do astro em relação à Terra ou não? Sim, com a proximidade e a posição relativa, né? Então a gente gira em torno de si com relação ao Sol e vai dando a volta no Sol durante o ano, e a Lua faz isso em torno da Terra. A Lua é pequena, mas é muito próxima, então ela modula fortemente, né, o ciclo, né, dessa força, né? Os 2 pesquisadores fizeram uma revisão bibliográfica de trabalhos já publicados em revistas científicas que reforçam a relação entre as chamadas marés gravitacionais e determinados comportamentos nos seres vivos. Na revisão a gente pôde pegar desde comportamento de bactéria, micro-organismos, pequenos crustáceos, que foi um dos dados que a gente trabalhou em cima, né, reprodução de coral, movimento das folhas de planta, crescimento das plantas, comportamento de roedores e até do ser humano, né? Comportamento cíclico, né? de fobias e de neuroses. Em laboratório, os pesquisadores testaram a influência da ação gravitacional dos astros no crescimento de espécies de plantas como o girassol. A gente usou o girassol porque ela é uma semente grande e tem, ela germina durante uma semana inteira, né? A gente conseguiu medir 7 dias contínuos, né, desse processo. E à medida que ela cresce, ela emite um pouco de luz, e aí a gente consegue inferir em tempo real o desenvolvimento. E a gente viu saltos, né, nesse sinal que a gente mede, e a hora que a gente bota os ciclos da gravidade por cima, eles ficam bonitinhos, muito bem alinhados. Com relação à interferência dessa força gravitacional do Sol e da Lua sobre, por exemplo, os crustáceos e também os recifes de corais. Crustáceos são isópodes, né? Um pequeno bichinho, aquelas baratinhas do mar, uma bem pequenininha. O pesquisador pegou, tirou do mar e levou para o laboratório e continuou analisando o movimento delas, a hora que elas nadam, né? Continuou medindo no mar e mediu no laboratório, e no laboratório ele bota em condições controle, né? A mesma luz, né? Sem maré, sem nada, tá no laboratório, mas ele conseguiu perceber, né? Ele media o número de bichinhos nadando, os bichinhos nadam como se eles estivessem, né, no mar, sentindo a maré subir e descer, só que lá no laboratório não tem maré nenhuma, e a hora que a gente bota, né, esse ciclo gravitacional, obviamente a maré acompanha, né? A maré natural do mar, e os bichinhos do laboratório também estavam nadando, eles continuaram dias nadando como se eles soubessem a hora que vai subir a água. Só que a água está sempre na mesma condição, né? De alguma forma, essa revisão, esses trabalhos científicos reforçam, então, o conhecimento tradicional? Eu acredito que sim, em muitos pontos, né? Estamos agora aprendendo, né? Ouvir e aprender, né? Com os nativos, com as populações nativas, com esses conhecimentos tradicionais.
muitas vezes tido como superstição, né, de colher a madeira em tal época, de pescar em tal época, mas quem faz na prática sabe que funciona. É tentar fazer uma ponte aí, né, entre a ciência e o conhecimento tradicional, né, que realmente funciona, né. Valorizar os conhecimentos das populações tradicionais lado a lado com a ciência e entender que na natureza tudo está interligado. Que a gente possa sempre lembrar das conclusões trazidas por essa reportagem que a gente viu agora. O Repórter Eco fica por aqui. Até o próximo programa.